Entre meados do século XII e o início do século XIII, as primeiras universidades foram fundadas na Europa. Elas foram criadas por pessoas que acreditavam em Deus, independentemente de qual fosse sua fé e doutrina. Essas pessoas perceberam que existia uma ordem na natureza e acreditaram no Criador dessa ordem. Por isso, queriam estudar sua obra, tanto a natureza criada por ele, quanto a palavra por ele revelada. Em tais universidades, eram ensinados os escritos dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Daremos 3 exemplos entre as universidades mais antigas, mas há muitos outros. A Universidade de Oxford foi fundada por volta de 1167. No início, tinha apenas 4 faculdades: Teologia, Direito, Medicina e Artes. A Universidade de Salamanca, a mais antiga da Espanha, foi fundada em 1218. Tinha apenas 3 cátedras, 2 de Direito Canônico e uma unificada de Gramática, Artes e Física. A Universidade de Cambridge foi fundada em 1284, por Hugh Balsham. Balsham era bispo de uma igreja na cidade de Ely, na Inglaterra. O que aconteceu desde então? Deus foi banido da universidade? A Era Moderna, que compreende o processo histórico-cultural desenvolvido entre a época das descobertas e a atualidade, gerou na humanidade uma visão crítica da fé. Tendo como critério a razão científica, o pensamento que reconhece a existência de um ser superior foi cada vez mais desvalorizado e desconsiderado. Uma confiança ilimitada na razão humana para explicar as questões existenciais foi aumentando cada vez mais. Desenvolveu-se o conceito de que apenas a razão humana fosse capaz de trazer esclarecimentos sobre a origem da vida e as perguntas existenciais. Esse movimento colocou o pensamento que reconhece a existência de um ser inteligente criador da vida à margem do conhecimento real, considerando-o como incoerente com a razão científica. O reconhecimento de um ser criador foi substituído gradativamente pelo simples materialismo da razão teórica, e a ciência começou a ser caracterizada pelo ateísmo metódico. Para os seguidores dessa nova ciência, que podemos chamar de ciência oficial, o conhecimento passou a ser ditado pela percepção sensorial da natureza, que a ordena de uma maneira lógico-matemática. Dessa maneira, Deus Criador tornou-se dispensável como modelo de explicação da origem da vida e do universo, sendo a ideia da existência divina interpretada como uma limitação da autonomia humana. Negando-se a capacidade de provar a sua fé através de uma curta visão humana, nega-se Deus para afirmar o homem, declarando-se que o homem é Deus para o homem. E a fé é então vista como uma fraqueza humana. O materialismo é a concepção de mundo que considera o universo como sendo constituído exclusivamente de matéria e energia físicas e de processos físicos que atuam sobre elas. Uma pessoa é materialista se seu modo de pensar baseia-se nessa concepção de existência. Continuará. A verdadeira ciência leva a Deus.